Oi, gente! Então estamos aqui para nossa parte 2 do vídeo Perguntas e Respostas. Vocês fizeram várias perguntas aqui no canal e a gente selecionamos algumas para responder cada um de vocês, tá? E a gente vai continuar agora com a parte 2. Se você não assistiu ainda a parte 1, vou deixar aqui para você assistir. E aqui vai que eu respondi uma pergunta sua, se você já perguntou aqui no canal. E agora a gente vai para a parte 2, que vamos começar com a Adriana Nunes. Obrigada, Adriana, pela sua pergunta. E a pergunta dela é: poderia me explicar, a pessoa que tem corpo triângulo invertido tem que usar somente roupa preta para não chamar atenção ou em formato V? De forma alguma. A gente não precisa só se limitar numa cor para achar que a gente está emagrecendo ou está nos valorizando. Pelo contrário, aqui no caso você só falou sobre formato de corpo, né? O preto não quer dizer nada. Então, por exemplo, se você é um triângulo invertido, quer dizer que você é... se você é um triângulo invertido, não quer dizer que você faz parte desse grupinho aqui, que inclusive eu também faço parte. O que acontece? Quando a gente entende que nós somos um triângulo invertido, quer dizer que a gente tem, então, um formato de corpo onde o ombro é um pouquinho mais largo. Tem mulheres que são bem mais largas, tem mulheres que são menos, ou tem mulheres que são um pouquinho mais do que o quadril. Isso já é o suficiente para você se achar um triângulo invertido, tá? Então, o ombro é um pouquinho mais largo que o seu quadril. Ainda tem a presença de cintura, porém o triângulo aqui é um pouquinho mais alto do que aqui. Então, o que acontece? Quando a gente vê o nosso formato de corpo dessa forma, o que a gente precisa entender? Precisamos trazer menos volume em cima e mais volume embaixo para a gente se equilibrar como uma ampulheta. O que é a ampulheta? A ampulheta é meio que uma inspiração de formato de corpo, porque as medidas do ombro e do quadril são iguais e tem a marcação de cintura. Então, essa seria a inspiração de formato de corpo, medidas iguais e marcação de cintura menor, tá? Então, o triângulo invertido, o que a gente faz? Traz peças que não traga volume na parte de cima e peças que dá um pouquinho mais de volume na parte de baixo. Então, por exemplo, eu sou um triângulo invertido, o meu ombro é um pouquinho mais largo que o meu quadril, mas tem a presença de cintura. Então, o que a gente faz? Aqui no caso, eu tô com um macacão que tem esses detalhes, porém ele não traz volume. É só um detalhe do macacão. Mas aí tá ligada aos meus estilos também. E aí ele não traz volume, tem a marcação de cintura e embaixo ele é mais flare. Então isso já faz com que me aumente um pouco mais embaixo e não traga volume em cima. Então tá tudo bem. Tem como eu trazer volume em cima? Tenho, mas a gente tem outros truques que a gente precisa trabalhar quando a gente traz um volume um pouco maior em cima, tá? Mas tudo tem jeito da gente fazer, tá? Mas só para vocês entenderem melhor que a cor preta não vai significar nada. Se você tiver com roupa preta, mas aumentando o seu ombro, vai dar na mesma, tá? Então não é a cor que vai resolver o seu problema aí em relação ao seu formato de corpo. É entender qual é o seu formato, o que te incomoda e quais são as peças que vai te ajudar nisso. Agora vamos para a pergunta da Anne Kel. Obrigada, Anne, pela sua pergunta. A pergunta dela é: uma situação que estou tentando mudar. No meu caso, não mais pelas roupas, mas pelo tom de voz, muito baixo, muito agudo e infantilizado, aliado ao meu tamanho e peso, porque sou do tamanho da Manu Gavassi, bem magrinha. Tenho 31 anos, mas pareço ter 15. E não sei se é impressão minha, mas tem coisas que gostaria de usar e que desistir por ficar parecendo que peguei emprestado da minha mãe. Vejo que preciso respeitar a minha estrutura, que acessórios muito grandes, blazers que são alongados, acabam me deixando com aparência de fantasiada. Isso acontece mesmo? Nossa, são várias perguntas numa pergunta só. Então, por exemplo, vamos lá aqui das primeiras que ela colocou, que no caso não eram as roupas, mas depois a gente vai ver que também tem as roupas, pelo tom de voz. Dentro da consultoria de imagem, a gente tem algo que se chama comunicação não verbal. A gente tem um dado que 55% a comunicação ela acontece sem você falar nada. Então, 50% da comunicação acontece não verbal. 38% é o tom de voz e 7% é o que realmente você tem para falar. Então, o seu porém aqui sobre o tom de voz é 38% da sua comunicação. Você já ganhou 55%, mas aí quando ele te olhou, gostou da sua imagem, tá tudo adequado, aí você vai falar. E na hora de você falar, às vezes você tá pecando um pouco da voz um pouco mais
infantilizada, né? Como você colocou aqui. Então, o que eu poderia indicar? Oratória, né? Fazer um curso de oratória, que seria bem bacana. Fonoaudióloga também seria muito interessante, porque eles trabalham muito com essa área. Então, já te deixo essas indicações para você procurar alguém aí da sua cidade, mais próximo. E agora, falando sobre as outras coisas que você disse, que você tem 31 anos, mas parece ter 15. Então, o problema ainda está nas suas roupas, porque a imagem sua não está trazendo essa imagem de mulher de 31 anos. Não que a gente precisa trazer uma imagem mais velha, mas 15 anos vai te atrapalhar demais. Então, esses 55% que está falando da sua imagem não está bem alinhado junto com o seu tom de voz. Então a gente precisa aliar toda essa imagem, trazer peças que realmente deixam você mais elegante, né, com mais autoridade. Não sei qual é o seu objetivo, mas tente ver dentro da sua profissão, dentro da sua área, o que geralmente as pessoas usam, que tem mais a ver com a área do seu trabalho. Tente procurar algumas inspirações. Você não colocou para mim em qual área que você trabalha para eu conseguir te trazer mais peças mais certinho. Mas tenta você olhar isso, ou até os vídeos que eu já postei aqui sobre várias profissões, que já pode te dar um norte. E você também falou aqui sobre a sua estrutura, que é acessórios muito grandes, né? Também você não tá gostando muito, blazers que sejam muito alongados também. Você acha que tá fantasiado. Como você falou que você é mais baixinha, mais pequenininha e magra, realmente os blazers mais alongados não é interessante para quem é muito baixinha. Por quê? Porque o blazer alongado é como se você tivesse, por exemplo, aqui com uma blusa verde, uma calça preta. Aí você coloca um blazer bege. Quando você coloca um blazer bege, o blazer alongado, ele vai vir aqui, ó, por exemplo. Então você vai perder centímetros aqui de comprimento de perna. Então o ideal para quem é magrinha, sempre o blazer mais curtinho. Sempre o blazer na cintura. A não ser que tem outras formas de você usar um blazer mais alongado. Mas de primeira, assim, sempre mais rente à sua cintura, que não tem erro. Você vai te alongar mais ainda. E uma dica, assim, maior é coloque o blazer acinturadinho. Coloque a calça, por exemplo, se você colocar uma calça pantalona, vai te deixar mais alta. Imite a cor do seu calçado com a cor da sua calça, vai alongar também, não vai ter cortes de cores, então uma opção aí super válida para você te alongar, para aumentar a sua silhueta. Então eu acho que isso já vai te ajudar bastante dentro aqui das suas dúvidas, das suas queixas que você colocou, certo? Espero ter te ajudado também nesse comentário e coloque mais aqui respostas, mais perguntas, com mais descrição um pouquinho para eu conseguir te ajudar melhor. Certo? Mas obrigada, Ana, pela sua pergunta. Agora uma pergunta que sempre me perguntam, por isso que eu vou gravar aqui pra vocês que tem essa curiosidade, que é uma pergunta que a Amanda fez. Amanda, obrigada pela sua pergunta. Qual foi a estratégia de imagem por trás da mudança de loira pra morena? Sempre me perguntam sobre isso. Então, por exemplo, já vou deixar uma foto aqui pra quem não me viu loira. É essa daqui. O que acontece? Eu mudei a minha imagem de loira para morena porque eu sempre me sentia um pouco infantilizada, uma imagem um pouco mais jovem, né? Então, quando eu comecei com a consultoria de imagem, eu tinha 25 anos, né? Hoje eu tenho 31. Então, quando eu tinha 25 anos, eu tinha uma idade nova. E as minhas clientes geralmente sempre eram mais velhas que eu. Então eu tenho um cliente de 30, de 40, de 50, de 60. E isso me incomodava um pouco, das vezes as pessoas acharem que eu era mais nova ainda. Então, pensando nisso e trazendo também um pouco do visagismo, que eu queria trazer um pouco mais de autoridade, trazer um pouco mais de poder, né, na fala, na voz, na forma de se posicionar, eu quis mudar um pouco em relação à cor. Poderia continuar loira ainda, fazendo outros modelos de mecha, mais para baixo e tal, outros tons, mas eu já queria mudar um pouco porque meu cabelo ele não tinha muito crescimento quando eu tava loira, eu vivia tratando e tal, então tem esses porém que as loiras sabem como é, né? Então, teve isso aliado à comunicação de imagem que eu queria passar. Então, o visagismo para mim foi muito forte sobre isso, sobre trazer esse poder na imagem. E quando a gente fala sobre poder, entrando no visagismo, quando a gente tem a pele clara com o cabelo claro, a gente tende a deixar a nossa imagem um pouco mais suave, mais meiga. E eu não queria isso, pelo contrário, eu queria trazer mais postura, mais força.
E aí eu optei realmente em pintar o cabelo todo de preto. Porque eu não queria nada que me deixasse mais delicada, mais meiga. Porque eu achava já que a minha voz, a minha forma de ser, que eu sou muito brincalhona, muito risona. Então isso já era eu. Então como eu não poderia mudar a minha personalidade, o jeito de eu ser, eu quis mudar no cabelo. Então eu escureci totalmente para trazer um contraste de pele clara, cabelo escuro. Porque daí quando a gente traz um contraste grande, a gente fecha um pouco mais essa imagem. Então, aqui algumas fotos pra vocês. Aqui eu loira, bem loira. Então, olha aqui, loiríssima. Pra quem ainda acha que eu nunca fui loira. Fui muito loira. E aí, quando eu mudei pro moreno. Então, aqui, ó, eu tô com um blazer vermelho, né? O cabelo bem escuro. Aqui, realmente, eu comecei a me ver de uma imagem mais forte, do jeito que realmente eu queria, tá? Então, aqui eu comecei a gostar mais de mim. E foi, assim, maravilhoso, não só pra comunicação de imagem, mas pros meus fios. Porque, gente, o loiro não deixava meu cabelo crescer. E aí, quando eu tô com esse cabelo comprido, eu nunca consegui deixar nesse comprimento quando eu tava loira, né? Porque ele quebrava demais, ficava muito sensível. Então, foi várias coisas que foi ajudando a essa mudança. E eu amei. Não, vou deixar outras fotos aqui pra vocês, que eu tô com o cabelo mais escuro. Então, assim, acho que, não digo que nunca mais voltarei ao loiro. Pode ser que um dia eu volte, mas voltarei um dia, ou pode ser que eu volte um dia, mas com mechas, às vezes uma coisa mais suave, não toda loira igual eu era antes, tá? Então fica uma indicação aí pra vocês que às vezes quer mudar e fica um pouco com medo, um pouco receosa. Mas primeiro de tudo, vá atrás de uma consultoria. Isso vai te ajudar a ligar todos os pontinhos que você quer e trazer uma mudança que realmente tem a ver com você. Uma mudança assertiva. E agora vamos para a pergunta da Vai Buscar da Lila. Obrigada pela sua pergunta. Fiz o corte no meu cabelo faz 2 semanas, justamente para passar mais autoridade. Era longo, quase na bunda. O que acontece? Dentro dos cortes de cabelo, vou fazer um resumo aqui mais rápido para vocês entenderem, mas tem várias relações sobre cortes de cabelo, tá? Mas quando a gente deixa o cabelo mais curto, realmente ele traz mais autoridade do que o cabelo muito longo. Porém, enquanto tem modelos de corte de cabelo que deixa você com mais autoridade, mas se você deixar às vezes um corte curto, porém repicado, tem uns outros modelos lá que aí vai deixar mais infantilizada a sua imagem. Então, cuidado na hora de querer passar mais autoridade, só querer cortar e acho que já tá passando. Agora, um detalhe que eu acho bem interessante, que até alguns homens falam, tipo, corre de mulher com que aparece a nuca. Eu já ouvi falar esse dizeres e eu acho legal passar pra vocês. Por quê? A mulher que tem a coragem de cortar o cabelo, deixar aparecendo na nuca, não é uma mulher muito sensível. Não é uma mulher muito meiga, muito romântica. Não, fala manso, muito boazinha. É aquela mulher de personalidade. Então, por isso, geralmente, a mulher de cabelo corte curto, ela traz mais postura mesmo, mais posição, né? Então, principalmente as que deixam a nuca aparecendo. Então, se você quer trazer poder, atitude mesmo, deixa essa nuca aparecendo pra você ver. Se fizer sentido pra você, tá? Mas os cortes, realmente, você pode ajudar a trazer a comunicação que você quiser, quando você tem clareza do que você quer passar. E a próxima pergunta é da Maquila Teles. Obrigada pela sua pergunta. Sou corretora de imóveis, mas parece novinha. Preciso passar uma imagem mais profissional. Olha, Má, eu vou deixar alguns vídeos aqui pra você assistir, que tem muito mais completo, que eu falo muito sobre autoridade. Então, dá uma olhada aqui pra não ficar muito longo, que você vai ver bastante respostas e fotos pra te ajudar na hora da escolha, tá? Mas aqui é uma pergunta que sempre surge, tanto no presencial como no online, é trazer mais autoridade para quem tem idade mais nova ou para quem se arruma um pouco mais infantilizada. Mas eu vou deixar aqui algumas opções para você assistir. E a próxima pergunta é da Gleice Santos. Nayara, obrigada pelas dicas. Obrigada, Gleice, pela pergunta. Assim como você tem interesse, tenho esse problema de ser meiga e às vezes preciso passar uma imagem mais forte. Poderia indicar boas lojas para compor os looks que têm um preço bom, custo-benefício? Sim, você vai pegar esses vídeos que eu já tenho aqui no canal sobre postura de imagem, sobre imagem profissional, como trazer mais autoridade. E aí você vai procurar algumas lojas que tem essas opções de looks que eu coloco nas fotos. Mas uma boa indicação que seria interessante, que eu acho que tem em várias cidades no Brasil, são as lojas Renner,
a loja Zara, que eu acho que é as duas principais. E uma terceira opção seria Riachuelo, mas não indico muito. Ficaria mais na Zara e na Renner. Ela tem várias opções de peças de alfaiataria, principalmente a Zara, que eu acho ela bem focada assim nesse ramo, que eu acho que você com certeza vai conseguir achar tanto modelos de cortes e tal, de cores. Mas o que eu sempre indico, sempre vai para as cores básicas primeiro e depois vai para as cores mais coloridas, tá? Primeiro o preto, o azul marinho, o bege, as cores mais clássicas, para você conseguir compor com outras cores. E a próxima pergunta é da Iris Oliveira. Obrigada, Iris, pela sua pergunta. Amei as dicas, sou baixinha, com cara de menina, com estilo romântico e sempre busquei passar uma imagem mais adulta e séria. Obrigada por ter gostado, que bom que tá te ajudando. Mas essas respostas que eu dei agora sobre até o corte de cabelo já fica uma indicação para você. Se quer trazer mais autoridade, trazer mais os cabelos ou um pouco mais curto ou também mais lisos, porque a onda sempre vai deixar um pouco a sua imagem mais meiga, mas sempre busca trazer mais autoridade, tanto nos looks como nos cabelos. Tudo você consegue passar a imagem que você quer. Só tenha certeza e clareza do que você quer e as peças que você tem, certo? Gente, eu não poderia encerrar essa sequência aqui de perguntas da melhor forma. Quero agradecer a Allen pelo comentário dela. Ela colocou ontem, 13 de janeiro de 2022, assisti esse vídeo. Gostei muito e hoje apliquei alguns dos seus ensinamentos e o resultado foi fantástico. Fui cumprimentada até por pessoas que têm um altíssimo padrão de vida e nem me enxergavam. Você ganhou mais uma inscrita. Isso que realmente eu tô aqui para ajudar algumas de vocês, então fiquei muito feliz pelo comentário dela. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e coloca aqui nos comentários o que você quer ver mais por aqui. Eu sempre tô de olho aqui respondendo vocês e o meu maior prazer é ajudar e alcançar o máximo de mulheres a trazerem clareza do que realmente querem, trazer uma imagem com compromisso, né? Porque a nossa imagem ajuda tanto no nosso emocional, no nosso psicológico, em todas as áreas da nossa vida, envolve a nossa imagem pessoal. Então cuide da sua imagem, da sua forma, traga a sua melhor versão do que você pode fazer hoje e com certeza vai te ajudar e vai trazer resultados muito positivos na sua vida. E eu não posso deixar de falar uma frase que tem impactado tantas mulheres aqui dentro da minha consultoria presencial como online para vocês, que é: a elegância abre portas. Até mais!